Monstros sombrios e famintos vivem por todo o universo. Eles nascem quando estrelas massivas explodem no espaço. Buracos negros tão pesados quanto a Terra são tão grandes quanto uma bola de ping-pong. Eles não têm uma superfície, mas a sua gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar dela. Os buracos negros também não têm limites físicos como uma membrana. O horizonte de eventos, que está mais próximo de um limite típico, é um limiar que, após ultrapassado, é impossível sair dele. Para uma estrela, cruzar com um buraco negro normalmente termina em um espetacular show de luzes e sua destruição. Apenas uma estrela que os astrônomos conhecem conseguiu sobreviver a um encontro com um buraco negro tão pesado quanto 400 mil sóis. Isso aconteceu em uma galáxia a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância da Terra. Astrônomos com equipamentos realmente poderosos notaram rajadas de raio-x que atingiram o espaço a cada 9 horas. Eles pensaram que deviam ser sinais do Mayday de uma estrela presa por um abismo cósmico. A estrela era uma gigante vermelha média quando conheceu seu amigo pela primeira vez. Quando eles ficaram muito próximos um do outro, o monstro espacial faminto não conseguiu resistir à tentação e beliscou sua convidada. Quando isso foi feito com as camadas externas de hidrogênio da estrela, tudo o que restou foi o núcleo da estrela. Eventualmente, a pobre coisa se transformou em uma anã branca, mas por algum motivo, o monstro espacial gigante não conseguiu terminar a refeição e aprendeu em sua órbita para mais tarde. Desde então, a agora anã branca está viajando em voltas de 9 horas. Ela fica longe o suficiente do buraco, então não vai cair ou ser engolida. Sua jornada não está sendo muito boa. Por causa da gravidade, o caminho orbital está em rotação constante. Após 2 dias, se assemelha a um padrão de espirógrafo. À medida que o buraco negro continua se alimentando dela, a estrela continua perdendo sua massa e crescendo de tamanho. Sua própria órbita está se tornando cada vez mais circular. Os cientistas acreditam que um dia ela será capaz de se afastar de seu amigo malvado e se transformar em um planeta do tamanho de Júpiter em 1 trilhão de anos. Isso é 70 vezes mais tempo do que a existência do universo até agora, então pode nunca acontecer. Só a Via Láctea tem centenas de milhões de buracos negros e há muitos mais além dela. Eles podem se alimentar de outras estrelas e liberá-las em outras galáxias. Os telescópios que existem atualmente podem não ser fortes o suficiente para localizá-los. A maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, tem buracos negros supermassivos no centro. Eles podem ser bilhões de vezes mais pesados que o Sol. Outros de sua espécie têm apenas 3 vezes a massa do Sol. O buraco negro mais próximo da Terra foi localizado a 1000 anos-luz de distância, logo ali na esquina em termos galácticos. É um sistema estelar que se pode ver a olho nu. Os cientistas o descobriram quando notaram uma estrela se comportando de maneira estranha. Era uma gigante rotacionando muito rápido. Eles adivinharam que devia ter um companheiro gravitacional poderoso. Os buracos negros mais famintos que os astrônomos já avistaram pesam até 34 bilhões de sóis e são cerca de 8.000 vezes maiores do que o que está no centro da Via Láctea e comem o equivalente a um Sol todos os dias. Às vezes, os buracos negros até devoram outros de sua espécie que por acaso estejam muito próximos deles. Antes de entrar em uma nave espacial para escapar para alguma galáxia segura sem buraco negro, aqui estão algumas boas notícias. Mesmo que sejam supermassivos, eles não têm um raio grande o suficiente para destruir a Terra. E é seguro observar a distância, mesmo o mais faminto deles. Nenhum buraco negro deve se aproximar do nosso planeta mais do que o Sol pelo tempo de existência do universo multiplicado por 10 bilhões de vezes. No caso improvável de uma dessas coisas assustadoras passar por Netuno, poderia afetar a órbita da Terra, e isso não seria bom. Teoricamente, qualquer coisa pode se transformar em um buraco negro. A única diferença entre ele e o Sol é o material de que seus centros são feitos. É incrivelmente denso nesses enormes monstros espaciais. Na realidade, existe apenas uma maneira conhecida de fazer um buraco negro. Tem que ser o colapso gravitacional de uma estrela supermassiva, 20 a 30 vezes a massa do Sol. Então o Sol nunca, jamais se tornará um buraco negro. Contudo, se isso acontecesse e a antiga estrela mantivesse sua massa, ela ainda teria o mesmo poder gravitacional. A Terra ainda continuaria girando ao seu redor e não seria puxada para dentro. Sua órbita também permaneceria como está. O único grande problema seria a falta de luz solar. Na realidade, o Sol não é massivo o suficiente para tal transformação e eventualmente se tornará uma anã branca. Um buraco negro nunca vai comer uma galáxia inteira no almoço. Existem cerca de 400 bilhões de estrelas na Via Láctea.
Apenas cerca de 0,1% de todas as estrelas que já se formaram acabará se tornando buracos negros. O sempre faminto monstro supermassivo, localizado bem no meio de uma galáxia, tem um alcance gravitacional impressionante, mas mesmo isso não seria suficiente. Ele já comeu a maioria das estrelas que estavam perto dele. Já pesa alguns milhões de sóis, e então não pode crescer muito, mesmo se continuar comendo estrelas como o Sol. As galáxias continuarão se chocando umas com as outras, e os buracos negros continuarão crescendo e se fundindo. Mas porque o universo já é enorme e continua em expansão, essas colisões e fusões não durarão para sempre. Os buracos negros viajarão por este enorme espaço como estrelas intergalácticas. Eles nem mesmo serão capazes de comer a matéria escura na periferia das galáxias. Eventualmente, todos os buracos negros morrerão, mas isso demorará muito, muito tempo. Se você se tornar um explorador espacial e viajar para longe o suficiente para encontrar um buraco negro e cair em um, sua vida não terminará instantaneamente. Mas as coisas serão muito complicadas. A maneira como você percebe o espaço e o tempo mudará, e sua realidade se dividirá em duas. Em uma delas, você deixaria de existir. Na outra, você viveria e entraria no buraco ileso. Quando você for mais fundo dentro do buraco, notará o espaço se tornando cada vez mais curvilíneo. O centro do buraco é infinitamente curvo, é chamado de singularidade. As leis da física baseadas nas ideias de espaço e tempo não têm poder aqui. Em um buraco grande o suficiente, milhões de vezes mais massivo que o Sol, as coisas seriam perfeitas para você. E você continuaria em queda livre sem sentir a gravidade. Você poderia continuar caindo e caindo no vazio total, até chegar à singularidade, e não teria chance de se mover na direção oposta. Lá, espaço e tempo trocam de papéis. O tempo está constantemente puxando você para a frente na Terra, mas de forma figurativa, e faria isso fisicamente dentro do buraco. Em um buraco menor, a força da gravidade seria mais forte em seus pés do que na sua cabeça. É por isso que você passaria pela espaguetificação. É assim que os cientistas chamam o processo quando você comprime horizontalmente e estica verticalmente como espaguete devido à gravidade insana do buraco negro. Por falar em espaguete, como os buracos negros seriam em um jantar italiano? Porque assim que a sua massa passar pelo horizonte de eventos, você é espaguetificado. E ali dentro é como se estivesse em um cannelloni. Nossa, agora estou com fome. Enquanto isso, se você tivesse um companheiro de viagem espacial que por algum motivo não tivesse caído no buraco negro, tudo pareceria diferente para ele. Ele veria você se esticar e crescer, como através de uma enorme lente de aumento. Quanto mais perto você chegasse da borda do buraco, mais pareceria estar se movendo em câmera lenta. E então você congelaria e as chamas o cercariam. Você estaria em 2 lugares ao mesmo tempo, vivendo destinos diferentes, mas ainda haveria apenas uma cópia de você. É assim que os buracos negros nos ensinam que nada é real. A realidade pode ser diferente para pessoas diferentes. Alguns cientistas acreditam que todos vivemos dentro de um enorme buraco negro. Tudo no universo começou com o Big Bang, mas há uma teoria que diz que também houve algo antes disso. Seria uma semente super densa que tinha toda a massa e energia do universo concentradas nela, quase tão pesada quanto 1 bilhão de sóis. Era 1 trilhão de vezes menor do que qualquer partícula que os humanos possam observar. Essa semente poderia ter nascido dentro de um buraco negro. Se você acredita que existe mais de um universo, os buracos negros também podem servir como portas entre esses universos. Pode ser como uma raiz compartilhada por 2 árvores. Não é possível ver buracos negros diretamente porque eles não emitem nenhuma luz. Os cientistas costumavam ser capazes de identificá-los apenas pelo que eles faziam ao seu redor. Quando mais de 200 cientistas de todo o mundo trabalharam juntos, conseguiram tirar as primeiras fotos daquela estranheza espacial. Os equipamentos que eles utilizaram, somados, teriam o poder de um telescópio do tamanho da Terra. Ninguém vai ouvir seu choro no espaço, ou algo assim. Todos nós já ouvimos essa frase famosa e arrepiante. E é realmente verdade. O espaço, em sua maior parte, consiste em um nada gigante. Há muito, você sabe, vazio ali. Mas isso não significa que não haja sons. Na verdade, existem muitos deles, e alguns podem até fazer você se arrepiar. Vamos dar uma olhada nos mais assustadores que vêm lá de fora. Em primeiro lugar, como eles são registrados? O som é apenas a vibração da emissão das moléculas. Quando você grita, faz com que elas sejam empurradas furiosamente até chegarem ao ouvido do interlocutor.
Então essas vibrações são transmitidas ao cérebro, reconhecidas como algo pelo qual você pode precisar se desculpar. Em outras palavras, para ouvir algo precisamos de moléculas. E é aí que as coisas se complicam. Não há nenhuma delas no espaço. O universo inteiro consiste quase completamente em vácuo. Não é um Hoover, é um nada absoluto. No entanto, os magos da NASA ainda gravam sons espaciais de alguma forma. Como eles fazem isso? O problema é que existem alguns tipos de ondas que não se importam com as moléculas. Nós, pessoas comuns, não podemos percebê-las sem alguns dispositivos especiais. Elas incluem, por exemplo, as de rádio. Vamos precisar de um aparelho ou algo parecido para reconhecê-las. E é exatamente isso que os satélites da Agência Espacial Americana fazem. Captam as de rádio aleatórias. Graças a eles, podemos descobrir como diferentes corpos cósmicos soam. Esses satélites registram uma variedade de ondas, flutuações de plasmas, campos magnéticos e outras coisas. Então, os cientistas da NASA transformam tudo em trilhas sonoras normais. E algumas soam bastante assustadoras, para dizer o mínimo. Vamos pegar nosso campo magnético, por exemplo. Ele envolve nosso planeta como um escudo invisível, protegendo-nos de todo tipo de maldade, como radiação ou ventos solares. Ao mesmo tempo, não podemos vê-lo, nem senti-lo, nem ouvi-lo. Ops, o último está desatualizado. Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca pegaram ondas magnéticas registradas pelo satélite ESA Swarm e as converteram em uma faixa de áudio. O resultado foi bastante assustador. Para ser sincero, parece mais uma entidade estranha perseguindo alguém no meio da noite. E se você se lembra dos mapas do campo magnético da Terra, começa a aparecer como uma aranha rastejando perto. Brrr. E este não é o primeiro som estranho que captamos na Terra. Recentemente pegamos outra emissão de rádio do espaço. Os cientistas descobriram que o sinal repetido veio de algum lugar muito distante, tipo bilhões de anos-luz de distância de nós. Rajadas rápidas de rádio geralmente não duravam mais do que alguns milissegundos, mas essa era a única. Durou cerca de 3 segundos, basicamente milhares de vezes mais do que o normal. E ao mesmo tempo, o sinal era muito preciso, tanto que os cientistas até o compararam a um batimento cardíaco. Eles acreditam que é causado por pulsares ou estrelas de nêutrons. Uma vez, Nikola Tesla identificou algo semelhante, mas infelizmente naquela época coisas como pulsares não eram conhecidas. Então Tesla tinha certeza de que havia capturado uma mensagem de alguma vida extraterrestre. Pena que a verdade acabou sendo muito mais chata. Mas vamos passar da Terra para a Lua. Em 1969, os astronautas da missão Apollo 10, a espaçonave que fez o teste final de voo para o nosso satélite natural, passaram por sua superfície. E então pegaram alguns sinais estranhos vindos do lado escuro da Lua, aquele que nunca vemos porque ela está travada para nós. O som era tão estranho que os caras lá em cima nem tinham certeza se deveriam reportá-lo à NASA. Eles temiam que não fossem levados a sério e talvez até mesmo impedidos de participar das próximas missões espaciais. Aqui está o que parecia. Mas, de acordo com a Agência Espacial Americana, não é uma música extraterrestre assustadora. Podem ser apenas algumas ondas de rádio que colidiram devido à sua proximidade. Ainda assim, os astronautas que ouviram pela primeira vez provavelmente se sentiram um pouco assustados. Vamos para os outros planetas. 40 anos atrás, os pesquisadores exploraram ativamente a superfície de Vênus. Eles enviaram até 10 sondas para lá, que deveriam capturar gravações de áudio e vídeo da superfície. Agora sabemos como soa o planeta que poderia facilmente nos destruir em qualquer tentativa de chegar perto dele. Horripilante. E você não esperaria mais nada daquele que é o mais perigoso do sistema solar. Infelizmente, Vênus é ainda mais tóxico do que o usuário médio do Twitter, então essas sondagens não duraram muito. Elas heroicamente chegaram ao planeta e logo enguiçaram. O próximo é Júpiter. Este gigante do espaço, 11 vezes maior que a Terra, nunca deixa de nos assustar. Uma das sondas da NASA, Juno, voa em torno dele a cada poucas semanas. Ela está se movendo a uma velocidade tremenda, 210 mil km por hora. Um dia, Juno captou um dos sinais invisíveis mais fortes que já havia encontrado. Esse foi o ponto em que o louco vento solar entrou em conflito com o campo magnético de Júpiter. Meio que pareceu como um boom cósmico. O som original durou 2 horas, mas foi compactado para alguns segundos. Na verdade, soa mais como uma colisão de uma onda do mar com uma rocha.
Mas aqui, em termos de horror, Júpiter surpreendentemente perde para uma de suas pequenas luas, Ganímedes. Em 2021, a sonda espacial Galileu passou por lá, e durante o voo recebeu uma gravação bastante estranha, como radiação de satélite. E não está claro se lembra um dia ensolarado e aconchegante na selva ou milhares de morcegos esperando por você durante a noite. O seguinte é Saturno. Esse sinal foi capturado pela Estação Interplanetária Automática Cassini-Huygens, lançada ao espaço em 1997. Ao passar pelo Planeta dos Anéis, a Cassini gravou algo bastante assustador. Esse grito aterrorizante de milhares de almas é a reprodução, na verdade, de apenas algumas ondas de rádio, e não são muito diferentes dos sons que as auroras emitem na Terra. Um pouco mais tarde, a Cassini recebeu outra gravação, os barulhos produzidos por raios e trovoadas em Saturno. Eles soam bem interessantes também, tipo como estourar pipoca ou um contador Geiger, certo? Mas isso é só porque esses relâmpagos têm uma frequência louca. Passando do sistema solar para o espaço sideral, a famosa Voyager 1 foi lançada em 1977 e continua a nos enviar dados, mesmo 40 anos após sua partida. Em 2012, deixou o sistema solar e entrou no espaço interestelar, e então, ao abandonar sua casa, detectou o ruído de ondas de plasma. A gravação original durou 7 meses, mas felizmente os cientistas sentiram pena de nós e reduziram para 12 segundos. Não é realmente estranho, mas ainda assim meio perturbador. E embora pareça que nada pode vencer os horrores de Saturno, vamos terminar este torneio com um dos objetos mais assustadores do universo, um buraco negro. Esse som foi registrado pelo Telescópio Espacial Chandra. Enquanto estudava um aglomerado de galáxias na constelação de Perseu, ele descobriu algo estranho. Alguns movimentos ondulantes surgem do centro do aglomerado e se espalham em todas as direções, como círculos na água. Os cientistas sugeriram que foi causado por um buraco negro supermassivo. O problema é que os buracos negros nem sempre devoram objetos espaciais inteiramente. Às vezes, eles meio que os cospem. Isso causa vibrações de gases, que podemos converter em trilhas sonoras. O interessante é que a oscilação de cada uma dessas ondas dura cerca de 10 milhões de anos. Você está apenas ouvindo uma gravação muito acelerada. Os cientistas reduziram o atraso entre as oscilações em cerca de 144 quatrilhões de vezes. Então vamos dar uma olhada. Este é provavelmente o ruído mais estranho de toda a lista. Nada muito alto ou selvagem, mas há algo sombrio e perturbador nisso. Esses foram sons espaciais mais amedrontadores já capturados pela NASA. Para ser justo, a maioria deles parece apavorante simplesmente porque são ondas de rádio, mas ainda é divertido tomar um susto às vezes. Imagine uma bola de basquete girando no dedo de alguém. Um ponto perto do meio da bola leva mais tempo para girar de volta para onde começou do que o local onde o dedo está. A Terra gira da mesma maneira. As pessoas no centro da África estão girando a 1.600 km por hora à medida que o planeta gira, enquanto qualquer pessoa no Polo Sul, na verdade, não se move, apenas gira no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, estamos todos avançando pelo espaço igualmente rápido, já que o planeta também está girando ao redor do Sol a 105.000 km por hora. A temperatura no limite do núcleo interno e externo do nosso planeta é de 2.000 graus Celsius. Isso é tão quente quanto a superfície do Sol. E a pressão lá é 3,3 milhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a viajar ao redor do planeta. Mesmo não sendo maior que um carro comum, ainda é algo significativo. De mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, é apenas o segundo a orbitar o nosso planeta. Chamado de 2020 CD3, é a nossa mini-lua temporária. Mas não vai ficar com a Terra por muito tempo. O asteroide está seguindo uma órbita aleatória e está lentamente se afastando. Objetos capturados temporariamente, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter uma direção e velocidade específicas para serem pegos pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, colidem com o planeta ou voam em outra direção. O movimento de galáxias e aglomerados bilhões de anos-luz longe de nós sugere que há algum corpo enorme fora do universo visível. Após bilhões de anos, a expansão do universo tornará o espaço tão escasso que não poderemos ver as estrelas no céu. A Lua não é uma esfera perfeita, tem a forma de um ovo.
Além disso, o centro de massa do satélite está a pouco mais de 1,5 km do seu centro geométrico. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso sistema solar, ele ainda tem neve, mas não é o que você imagina. Neva metais e chove ácido. Não é um bom lugar para se passar as férias. Saturno é composto principalmente de hidrogênio e hélio, com alguns traços de metano, amônia e água, e contém mais enxofre do que Júpiter, o que dá ao planeta uma tonalidade laranja parecida com uma poluição atmosférica. Na Terra, as ondas sonoras fazem vibrar moléculas de ar, e é por isso que somos capazes de ouvir som. Outros planetas e luas permitem que o som viaje através de outros meios, como suas atmosferas e oceanos também. No espaço, no entanto, diz-se que não há som, já que não há moléculas para vibrar e fornecer ondas sonoras. No entanto, nem todos os pesquisadores concordam com isso, já que o espaço não é apenas um vácuo desolado. Entre o vazio, há nuvens de gás e outras partículas perdidas. Então, dependendo de onde você estiver, ondas sonoras podem ser possíveis. Os astrônomos sabem com certeza que o universo está crescendo, e a velocidade com que está se expandindo está aumentando o tempo todo. Se ele está crescendo para ficar algo maior, então deve ter algum tipo de limite, certo? É improvável que as pessoas descubram, mas se sim, então o que seria? Uma parede de tijolos gigantesca e depois o nada? Um abismo que não leva a lugar nenhum? A teoria mais comum é que o universo é moldado de tal forma que não pode ter um limite. Mas não é a única ideia. Outra teoria é ainda mais difícil de compreender. O universo é de fato infinito, e nossa parte não é tão única. Isso significa que em algum lugar lá fora há um outro você, ou melhor, outros você. Um deles é apenas um pouco mais baixo, outro usa o cabelo de uma maneira diferente. O terceiro é idêntico a você de todas as maneiras possíveis. Há também uma teoria sobre um multiverso que consiste em muitos universos menores. O universo em que vivemos seria apenas uma pequena bolha entre outras bolhas semelhantes. Os cientistas que apoiam essa ideia também têm certeza de que os universos bolhas podem entrar em contato uns com os outros. Então, a gravidade começa a fluir entre eles, e quando 2 ou 3 universos se conectam, ocorre um Big Bang, assim como aquele que criou o nosso universo natal. Netuno é o lugar mais ventoso do sistema solar. Nuvens de metano congelado são chicoteadas em todo o planeta a uma velocidade de 1930 km por hora. O núcleo de Netuno é sólido e consiste principalmente de ferro e alguns outros minerais. Sua massa é 1,2 vezes maior que a da Terra. A temperatura interna atinge 5.000 graus Celsius. Os astrônomos também acreditam que, a uma profundidade de 7.200 km, pode haver uma camada de diamante onde está chovendo cristais de diamante. Na Terra, as pessoas estão acostumadas com um belo pôr do sol que é pintado em tons de laranja, vermelho e amarelo. Em Marte, no entanto, o céu, normalmente vermelho-rosado, fica azul à medida que o sol se põe sobre o horizonte. É porque Marte está muito mais longe do Sol do que a Terra, tornando a luz solar menos intensa. A poeira fina na atmosfera marciana absorve a luz azul e se livra das cores mais quentes que você normalmente vê na Terra. Seja azul ou amarelo, ambos os pores do Sol são espetaculares. Tendo cerca de 1/4 do tamanho da Terra, a Lua é bastante enorme em relação a outros satélites no espaço. Não há nada como essa situação em nenhum outro lugar do sistema solar. Plutão tem uma lua quase metade do tamanho de si mesmo, mas é mais como um irmão gêmeo do que um satélite. Há mais de 150 luas em nosso sistema solar, e a da Terra é a 5ª maior. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não muito tempo atrás, os astrônomos receberam os resultados de uma topografia lunar subterrânea. Eles descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite. Com cerca de 50 km de comprimento e 100 km de largura, é provável que a caverna seja o resultado de uma atividade vulcânica de 3 bilhões de anos. Depois que os fluxos de lava endureceram, criaram uma crosta dura grossa do lado de fora, mas por dentro a lava continuava fluindo, derretendo a rocha e formando túneis e cavernas. Inúmeros poços na superfície lunar descobertos pela NASA podem ser aberturas para tubos de lava. Não podemos desenterrar a maior parte do ouro da Terra. 99% dele acabou no centro do planeta há vários bilhões de anos, atraído pelo ferro no núcleo terrestre. Estamos falando de 1,6 quatrilhão de toneladas de ouro. Isso é o suficiente para revestir a superfície do planeta inteiro em uma camada de 4,6 metros de ouro. E se meteoritos não tivessem nos atingido, trazendo quantidades extras de ouro, seria ainda mais raro. Não muito tempo atrás, os astrônomos descobriram uma enorme bolha de alguma substância misteriosa. Estava escondida sob a superfície do lado mais distante da Lua.
Sua massa era a mesma de uma pilha de metal 5 vezes maior que a ilha do Havaí. Essa coisa enigmática fica a quase 320 quilômetros abaixo de uma enorme cratera que se formou na superfície lunar há bilhões de anos. A bolha provavelmente tem algo a ver com uma supercolisão. Pode ser o núcleo metálico do objeto que atingiu a Lua naquela época. Os cientistas mal podem esperar para colocar as mãos nessa descoberta. Poderia explicar muitas coisas sobre a bacia do Polo Sul Aitken, a maior conhecida no Sistema Solar. Se estivesse na Terra, essa bacia oval se estenderia de Washington até o Texas. Em 2011, os astrônomos descobriram um enorme reservatório de água simplesmente flutuando no espaço em torno de um buraco negro supermassivo chamado quasar. Vapores de água flutuantes foram encontrados em todo o universo, mas não são tão comuns. Esse reservatório em particular contém cerca de 140 trilhões de vezes a quantidade de água nos oceanos da Terra. É uma das coisas mais antigas, maiores e, estando a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância, mais distantes conhecidas pela humanidade. Astronautas no espaço podem perder cerca de 1% de sua massa muscular a cada mês. Para evitar isso, eles têm que manter um regime de exercícios de 2 horas todos os dias. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda se encontrarão em 3,75 bilhões de anos. Elas estão se movendo uma em direção à outra a uma velocidade vertiginosa. Quando as duas galáxias colidirem, elas formarão uma enorme galáxia elíptica. Você já olhou para o céu noturno e tentou contar todas as estrelas? Sim, boa sorte! Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 bilhões de estrelas, mas outras estimativas colocam esse número em mais de 200 bilhões, já que calcular o valor exato é uma tarefa quase impossível, mesmo para os astrônomos. Quanto a todo o universo, há pelo menos 1 sextilhão de estrelas. Isso é um número 1 com 21 zeros depois dele. Para comparação, isso significa que há mais estrelas no espaço do que grãos de areia em todas as praias da Terra.